Olá, seja bem-vindo a mais um devocional aqui do canal Evangelho e Música. E hoje a gente vai continuar lendo o Evangelho segundo escreveu Marcos no capítulo 4. Se você ainda não viu os outros capítulos, assiste esse vídeo até o final e aí depois você vai no link da descrição que vai ter a playlist com todos os outros vídeos para que você possa acompanhar os outros devocionais anteriores. Hoje eu quero te convidar para nós meditarmos rapidamente na parábola do semeador. Marcos capítulo 4, versículo 1. Nós aqui no canal Evangelho e Música estamos usando a Bíblia NVI, a nova versão internacional, corrigida segundo a nova ortografia. Se você ainda não tem essa Bíblia, tem link na descrição e no primeiro comentário fixado para que você possa adquirir e ser também abençoado com a palavra de Deus. Vamos ler? Marcos capítulo 4, verso 1, diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras coisas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surgem alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amados irmãos e irmãs, essa parábola é realmente maravilhosa. Esse trecho do capítulo 4 tem grandes lições para as nossas vidas. E com certeza é uma parábola muito conhecida. Jesus usava esse tipo de narrativa, esse tipo de história ilustrativa para poder ensinar as pessoas a respeito dos princípios do reino dos céus. Mas também Marcos vai nos dizer aqui no versículo 11 e 12 que Jesus fazia esse ensino através de parábolas para cumprir uma profecia que foi dita pelo profeta Isaías lá no capítulo 6, versículo 9 e 10. Para que algumas pessoas pudessem ouvir, mas não entender, porque a elas não tinham sido dado o privilégio de conhecer o mistério dos céus, o mistério do reino de Deus. Essas pessoas são aquelas que praticam o pecado de incredulidade e têm o seu coração fechado, resistem ao Espírito Santo, resistem à palavra de Deus, não têm fé. São aquelas que se acham boas em si mesmas, que são puras, ou seja, aquelas que não têm a humildade de reconhecer que precisam de Deus. A essas não foram dados a conhecer o reino de Deus, mas Deus escolheu os simples, os pobres, os humildes, aqueles que não são
como diz Paulo lá em Coríntios, para confundir os que são. Então Jesus explica essa parábola somente para os seus discípulos e para os seus 12 apóstolos. Após Jesus ter pregado para uma multidão enorme, como diz aqui Marcos, Jesus vai e explica para os seus discípulos o que significa essa parábola do semeador. A partir do versículo 14 a gente vai entender que Jesus vai dizer que o semeador semeia é a palavra. A semente que é semeada é a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho. Essa semente que cai à beira do caminho são aquelas pessoas rasas, aquelas pessoas que são influenciadas pelo mal. Jesus nos diz que Satanás vem e retira a palavra dessas pessoas, porque elas são rasas, elas são influenciadas facilmente. As outras pessoas são como uma semente lançada em terreno pedregoso. Elas ouvem a palavra, recebem com alegria, mas quando vem as tribulações, as perseguições, como essas pessoas não têm raiz em si mesmas, elas logo abandonam a palavra de Deus. Os outros tipos de pessoas são pessoas que representam o terreno cheio de espinhos, que recebem a palavra do Senhor, mas elas são sufocadas pelas preocupações dessa vida, pelos desejos de ser ricos, pelos anseios, e essas preocupações sufocam a sua vida e não permitem com que ela dê fruto, não permitem com que a palavra venha de fato germinar em sua vida. E por último, Jesus fala da boa terra que recebe a semente da palavra de Deus, que são pessoas que ouvem a palavra, aceitam-a e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. São pessoas que de fato se entregam a Cristo Jesus. O mais interessante é que esses tipos de pessoas também podem representar apenas uma pessoa que passou por todos esses processos, que em algum momento da sua vida ouviu a palavra, mas Satanás veio e retirou a semente dele. E que em um outro momento depois a pessoa ouviu a palavra, mas o seu coração estava endurecido como pedra e a palavra não conseguiu germinar de fato. Em outro momento a pessoa pode também receber a palavra de Deus, mas ser sufocada pelas preocupações dessa vida. E por fim, a mesma pessoa, que pode ser eu, pode ser você, de fato recebeu a palavra com alegria, aceitou e começou a dar o fruto do Espírito. Se eu e você estamos aqui hoje, se nós cremos no Senhor, é pelo privilégio e pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, que nós possamos de fato confiar nessa palavra, nos entregar, nos render ao Senhor e crer que Ele é o semeador, que Ele começou a boa obra em mim e você e que vai continuar até o fim. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar os nossos próximos devocionais e vídeos, que eu tenho certeza que você vai ser motivado a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós vamos encerrando esse devocional por agora, mas eu te espero nos próximos vídeos aqui do canal. Aqui na tela final vai estar aparecendo uma sugestão do capítulo anterior para que você possa também fazer a reflexão através da palavra de Deus. E na descrição tem links importantes que podem te ajudar na caminhada com Cristo. Então eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, em nome de Jesus.